Agora, destaque internacional, aqui o Marcelo Favalli chegando. O Favalli, boa noite, bem-vindo. Segundo dia da convenção do Partido Democrata nos Estados Unidos e as cartas estão na mesa, é isso? Hoje, inclusive, tem discurso do ex-presidente Barack Obama. Já vou chegar lá. Boa noite, Thiago. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Numa luta, você briga com as armas que tem. Ou invertendo, né? Numa briga, você luta com as armas que tem. Aqui, a Kamala Harris levou, então, para o palco em Chicago. Essa convenção está acontecendo no United Arena, que é a casa do Chicago Bulls, quer dizer, tem uma enorme conexão com os moradores de Chicago. Os seus principais aliados, e em diferentes momentos. Essas são imagens ao vivo que a gente cortou ali, só para mostrar o que está acontecendo agora. Tem ali uma participação popular, é um longo evento. Vai terminar aqui no horário do Brasil, provavelmente lá por volta de 1 ou 2 horas da manhã. E o grande finale é o casal Obama fazendo um discurso hoje muito importante. Mas eu já vou chegar no casal Obama, queria falar então da primeira noite, que foi na segunda-feira. Kamala Harris levou Hillary Clinton, que até então era a mulher que tinha mais chegado perto da Casa Branca. Foi senadora, cargo importantíssimo no Congresso, foi secretária de Estado, quer dizer, chefe da chancelaria dos Estados Unidos, lida muito com segurança externa, é um cargo importantíssimo, mas perde a disputa para Donald Trump. Então, até então, era a mulher que mais tinha chegado perto do Salão Oval como aquela portadora da cadeira. E a Hillary Clinton faz um discurso importante. Ela disse: Kamala, imagine o quão orgulhosas estariam as nossas mães se vivas nos vendo aqui, né? As primeiras mulheres a chegar muito perto ou chegar mais perto do Salão Oval. Se Kamala Harris vencer, vai se tornar a primeira mulher em quase 2 séculos e meio de alternância de presidentes nos Estados Unidos a ocupar, então, a cadeira de presidente. E aqui, um rosto meio desconhecido para o público internacional, mas muito famosa dentro dos Estados Unidos e principalmente dentro do Partido Democrata. Alexandra Ocasio-Cortez, mais popularmente conhecida nos Estados Unidos como AOC, as suas iniciais. Jovem, tem 38 anos, ela é deputada federal, né, integrante da Casa dos Representantes, o que nós chamaríamos de deputada federal, da Câmara Baixa, por Nova York, e muito apontada como a próxima geração de lideranças depois que Hillary Clinton, que já pendurou o chapéu, depois que os Obama, que penduraram a chuteira, ela é apontada como a próxima grande geração aí de líderes dentro dos democratas. E aqui, uma cena que a gente não via faz tempo. Tentar ampliar aqui, um Joe Biden enérgico, enervado. 2 momentos. Ele emocionado, porque ficou muito claro que era um dos últimos discursos que ele estava fazendo como político de carreira. Depois, evidentemente, que ele foi tirado ali, mostrando que não tinha capacidade de tentar um segundo mandato. Muito provavelmente, ele vai encerrar sua carreira política. E aqui ele se emociona falando da sua carreira e faz aqui críticas, obviamente, aos rivais. E eu vou voltar, porque também tem um camarada importante aqui, que é o Sean Fein. Também não é muito comum aqui do noticiário internacional, mas é uma figura carimbada nos Estados Unidos. Ele é o presidente do maior sindicato dos Estados Unidos, que é o Sindicato da Indústria Automobilística. Foi apoiar Joe Biden. Joe Biden, inclusive, uma vez, vai apoiá-lo num piquete ali, num movimento de greve, para colar a imagem do trabalhador operário com os democratas. Eles têm uma relação histórica, os democratas, com pautas mais progressistas e mais voltadas à esquerda, vamos colocar assim, sempre estiveram os democratas mais perto dos trabalhadores. Mas aqui, o líder sindical do maior sindicato, presidente do maior sindicato dos Estados Unidos, indo fazer um pronunciamento na Convenção Democrata é para chamar o voto dos operários. E aí uma curiosidade rápida, aqui não dá para ver na cena, ele tinha uma camiseta estampada o seguinte: Trump is a scab. Estudei muito idiomas, confesso, eu nunca tinha visto essa palavra. Fui nos dicionários. Scab pode ter algumas interpretações. Nesse caso, é aquele operário que não está aderido ao sindicato, ou é o fura-greve. O que ele quis dizer é que o Trump não está ligado a essa classe trabalhadora. Nesse momento em que uma disputa está muito acirrada entre Kamala Harris e Donald Trump, o trabalhador, essa classe média baixa, pode ser um ponto de virada na campanha. Antes de eu continuar, eu vou chamar uns trechos que eu separei desses discursos do Joe Biden e da Kamala Harris, um resuminho do que foi ontem.
She's tough. Ela é durona, tem experiência e uma integridade tremenda. Uma integridade tremenda. Enormous integrity. It's been the honor of my life. Foi uma honra da minha vida servir como seu presidente. Adoro o trabalho, mas eu amo ainda mais o meu país. Country more. Joe, obrigado por sua liderança histórica, por uma vida inteira de serviço à nossa nação e por tudo que você continuará fazendo. Seremos eternamente gratos a você. E claro que além dos discursos, pautas importantes para os democratas e outras pautas vão aparecer nos próximos dias da convenção que termina no final da semana. Aborto, uma defesa muito importante dos democratas e algo que é muito caro, particularmente para Kamala Harris, o direito da mulher decidir sobre a continuidade ou não da gestação. Trump versus a justiça, claro que foi muito falado o quanto Donald Trump já foi condenado e o quanto ele ainda pode ser julgado pela justiça, os crimes aos quais ele já foi condenado e os quais ele ainda está acusado, os benefícios sociais, né, a pauta social dos colchões sociais que são defendidos pelos democratas e a força da mulher. Essa é a pauta principal nessa discussão. Claro, aí, né? Nessa trinca de asas aqui, muito importante, a Câmara está ao lado de Hillary Clinton, que é da velha guarda dos democratas, e da Alexandra Ocasio-Cortez, que é da nova guarda dos democratas. A força da mulher, é claro que é a espinha dorsal da convenção, porque se ela vencer, se torna a primeira mulher em quase 2 séculos e meio a ser presidente dos Estados Unidos. E aí, para terminar, na noite de hoje se espera aqui outra dupla importantíssima, né? Eu coloquei com outras cartas aqui, Barack Obama e Michelle Obama, que tem outro componente, não só o fato do gênero feminino, no caso da Kamala Harris, mas foi o primeiro presidente negro, afrodescendente dos Estados Unidos em praticamente 2 séculos e meio. Então, ela carrega também esse adjetivo de ser mulher e uma mulher negra na presidência, caso ela ganhe. Então, esses dois figurões dos democratas falando hoje têm, obviamente, um enorme peso de raça. Perfeito. E amanhã você traz toda a repercussão do que foi essa segunda noite da convenção. Valeu, Favalli. Não perderão por esperar. Sem dúvida. Tchau, tchau. Bom, a gente continua falando sobre a eleição americana com a professora Karina Calandrin, de Relações Internacionais do IBMEC. Tudo bem, professora? Muito obrigado pela participação. Eu já emendo a primeira pergunta. Diante de tudo isso que o Favalli falou, essa participação do casal Obama, o peso para a eleição de Kamala Harris, para que ela, obviamente, vai ser ratificada e confirmada nessa semana, mas o peso do Partido Democrata nessa eleição americana, que é uma das mais disputadas e a que teve mais reviravolta, não é, professora? Boa noite, obrigada pelo convite. Sim, certamente, né, a participação do casal Obama nesta noite de convenção, ela é muito aguardada. Isso porque, né, já se discutia antes mesmo da desistência de Biden, uma possibilidade, né, de, por exemplo, Michelle Obama concorrer e a força de Michelle Obama, né, no caso de uma disputa. Então, o casal Obama é muito popular entre os democratas e representa uma força muito grande para a Câmara nesse momento, exatamente para conseguir angariar esse apoio, angariar uma força para o Partido Democrata nessa disputa e, de fato, conseguir, né, ganhar essa força para possivelmente ganhar as eleições ou tornar a disputa mais acirrada ainda do que já está, porque antes Donald Trump estava despontando, tinha alguns estados à frente, então agora, com possivelmente a indicação de Kamala e esse apoio do casal Obama, isso mostra ela como uma candidata muito mais competitiva no cenário. Agora, eu vou trazer os nossos comentaristas aqui. A Dora Kramer faz a próxima pergunta sobre a eleição americana. Dora. Professora, boa noite. Na verdade, é uma pergunta muito básica sobre o processo eleitoral nos Estados Unidos. Já sabemos que o que vale, o que define, o que decide são os delegados, tá certo? Mas tem também uma votação popular. E aí eu não consegui entender ainda qual que é o papel desse voto popular, qual é o peso dele no resultado, na contagem. Ele entra sendo bem assim, serve para quê o voto popular no sistema eleitoral americano?
Obrigada pela pergunta, né? Depende de cada estado, né? Os estados, por isso que a eleição americana ela é tão complicada para nós brasileiros entendermos. Exatamente porque depende de cada estado. Cada estado tem a sua forma de definição, né? O que contam são os delegados, então cada estado tem um número definido de delegados e isso dá um peso, né, para cada estado dentro da votação. E temos já estados que são comumente republicanos ou estados que já são comumente democratas. Isso significa que a população daqueles estados já, historicamente, votam em cada um desses partidos. Então, temos estados em que a votação da população, por exemplo, se a maioria da população vota no candidato democrata, leva a todos, né? Eles falam que então, o vencedor, ele leva todos os delegados. E aí todos os delegados votam naquele candidato, que é, por exemplo, democrata, se ele leva a maioria. Tem outros, né, casos, outros estados, que aí é proporcional. Então, seria se a maioria, né, dos eleitores votam, por exemplo, no republicano, mas tem uma porcentagem também no democrata, aí é proporcional à quantidade de delegados, né? Então, depende muito de estado a estado e por isso que, às vezes, o que acontece é que você tem a população geral dos Estados Unidos, a maioria votou em um candidato, mas não necessariamente ele ganhou. Foi o que aconteceu na eleição de 2016, que a Hillary Clinton teve a maioria dos votos populares, né, mas não teve a maioria dos delegados e por isso Donald Trump ganhou a eleição. Então é um processo complexo e depende de cada estado. Então a votação popular conta, é claro, ela influencia na votação dos delegados, mas aí depende de estado a estado, que às vezes pode ser a maioria levar todos os delegados daquele estado ou ser uma votação proporcional. Kobayashi. Professora Karina, boa noite, é um prazer falar contigo. Eu queria a sua análise do outro lado agora, do ponto de vista de Donald Trump. Como você avalia a reação de Donald Trump a esse movimento de Kamala Harris, que tem maioria na intenção de votos, segundo as pesquisas, né, apesar desse sistema todo complexo que você explicava, e que aparentemente está surpreendendo Donald Trump. Inicialmente ele tinha dito até que nem iria aos debates e agora, pelo contrário, ele quer participar dos debates. Como é que você avalia, do ponto de vista de estratégia, a situação de Donald Trump frente agora a Kamala Harris? Bem, né? Obrigada pela pergunta, boa noite. Inicialmente, Donald Trump estava numa posição bastante confortável, né? Ainda com Biden. Isso porque, né? Biden se mostrava enfraquecido e Donald Trump despontava nas pesquisas, né? Tinha uma posição um tanto, né, confortável frente a uma eleição tão disputada. Agora, o cenário muda e é por isso que o posicionamento de Donald Trump deve mudar também, né? Isso já é demonstrado por essa questão em relação aos debates, por exemplo. Isso porque, no primeiro momento, né, ele estava nessa situação em que era mais confortável e agora, com Kamala, isso é um novo desafio para ele, né? É uma nova figura que tem um novo vigor, que traz uma energia diferente até para os próprios eleitores. Devemos lembrar que as eleições nos Estados Unidos elas não são obrigatórias, então a participação dos eleitores também é algo que é também significativa. Então era muito discutido que eleitores democratas, muitos não iriam nem votar, né? Porque não viam no Biden um candidato, né, que representasse, né, um tipo de governo que eles se identificavam, e agora com Kamala a situação muda. Então, mais eleitores vão votar, devem ir às urnas, né? Então devem enviar os seus votos. Então, essa é uma situação que se demonstra para Donald Trump como um desafio, e ele vai ter que lidar com essa situação e vai ter que intensificar a sua campanha. A participação nos debates, por exemplo, é uma alternativa para mostrar mais a sua posição e engajar aqueles eleitores que estão ainda indecisos. Professora Karina, a gente vai acompanhar rapidamente um trecho da convenção, são imagens ao vivo aqui na Jovem Pan, em Chicago. Acompanha os delegados que a própria Dora Kramer acabou citando, eles estão ratificando o voto deles em Kamala Harris. Vamos ouvir um trechinho aqui na Jovem Pan. 178 votes for the next Madam President of the United States, Kamala Harris, and Vice President Tim Walz. Bom, aí, professor, esse registro ao vivo e de que forma, professora, com a entrada de Kamala Harris, há essa discussão da jovialidade do candidato, né, para enfrentar uma maratona que é a campanha eleitoral e, como o Kobayashi falou, o embate com Donald Trump, né, ao contrário do que seria com o atual presidente americano.
Exatamente, né? Esse é um ponto que era muito atacado em Joe Biden, né? Inclusive o próprio Donald Trump atacava, né? Que ele já tinha uma carreira política muito longa, que ele já estaria cansado, que ele já estaria ao final da sua carreira política, então que ele já não teria mais, né, aquele vigor para lidar com esse momento, né, tanto de ser presidente quanto encarar uma nova, né, campanha política e mais um mandato de como presidente, né, dos Estados Unidos. Então, ele era muito atacado nesta frente. E Donald Trump usava esse argumento também a seu favor. Agora, com Kamala, a situação muda, porque ela é mais jovem, ela tem uma jovialidade própria, ela traz um vigor para a campanha muito maior, né? Então, todos esses aspectos que eram para Donald Trump antes um trunfo, agora não são mais, agora é um desafio para ele. E aí ele vai ter que aprender a lidar com isso e utilizar outros argumentos, outras formas também para engajar mais os seus eleitores e, como eu disse anteriormente, também trazer eleitores que estão indecisos, que ainda não estão ainda certos em quem vão votar, e para trazer para a sua campanha e disputar esse lugar com a Câmara. Por isso que as ser ainda mais acirradas do que já se demonstravam anteriormente. Professora de Relações Internacionais do IBMEC aqui de São Paulo, Karina Calandrin. Professora, obrigado como sempre, viu, pela atenção, pela gentileza. Até a próxima. Muito obrigada, boa noite.